Naquele reino, o perigo nunca veio de garras, nem de espadas. Veio de sorrisos. O povo chamava Branca de Neve de a luz do castelo. Diziam que ela era tão pura que os pássaros cantavam mais alto quando ela passava. Diziam que a bondade dela deixava todo mundo melhor, como se a simples presença da princesa consertasse os pensamentos ruins. E isso era verdade. Só que não do jeito que imaginavam. A rainha não odiava Branca de Neve. A rainha tinha medo dela. Um medo que não vinha de inveja, mas de experiência. Ela já tinha visto o que ninguém mais viu. Quando uma luz é forte demais, ela não ilumina, ela queima. Tudo começou quando a rainha, ainda jovem, ganhou do antigo rei um presente para proteger o reino, um espelho enorme, com moldura de prata e símbolos antigos gravados atrás. O rei disse que o espelho era sagrado, que mostrava a verdade e alertava sobre traições. O castelo inteiro acreditou. O povo aplaudiu. A rainha agradeceu. Mas na primeira noite que ela ficou sozinha com ele, o espelho falou, não com palavras altas. Falou como um pensamento que não era seu. Eu posso te ajudar a governar. A rainha ficou gelada. Mesmo assim, ela perguntou, como? E o espelho respondeu com doçura perigosa, mostrando quem você deve amar e quem você deve temer. A rainha tentou se afastar. Tentou cobrir o espelho. Tentou trancá-lo numa sala. Só que, de um jeito ou de outro, o espelho sempre voltava para o centro do castelo, como se o castelo fosse o corpo e o espelho fosse o coração. Com o tempo, a rainha percebeu que o espelho não mostrava a verdade. Ele mostrava o que fazia as pessoas obedecerem. E nada fazia as pessoas obedecerem mais do que uma história simples, com um herói perfeito. Foi então que Branca de Neve cresceu. Branca de Neve era filha da antiga rainha, falecida. O povo amava a menina desde o nascimento, porque ela lembrava a esperança. Ela tinha o rosto doce, os olhos grandes e um jeito de falar que fazia qualquer briga parecer pequena. O castelo inteiro se sentia sortudo por ela existir. Mas a rainha percebia detalhes. Branca de Neve nunca ficava verdadeiramente irritada. Nunca se descontrolava. Nunca odiava ninguém. Nem quando era ofendida. Nem quando era humilhada. Nem quando via injustiça. Ela sorria. Sempre sorria. E esse sorriso, às vezes parecia vazio. Como se fosse treinado. Como se fosse automático. A rainha começou a observar mais. E descobriu algo que ninguém mais notou. Sempre que Branca de Neve sorria para alguém, a pessoa esquecia uma parte do que estava sentindo. Alguém que estava triste ficava leve. Alguém com raiva virava manso. Alguém desconfiado ficava confiante. No começo, parecia dom. Depois, pareceu feitiço. A rainha testou. Certo dia, ela mandou um servo entrar na sala irritado, de propósito, reclamando de um atraso falso. Branca de Neve ouviu, se aproximou e colocou a mão no ombro dele com gentileza. Em menos de um minuto, o servo parou de reclamar. O rosto relaxou. Ele sorriu, pediu desculpas e saiu agradecendo. A rainha, em silêncio, sentiu o medo crescer. Não era empatia, era controle. A rainha pensou em contar para alguém. Mas como você explica para o povo que a luz da princesa tem sombra? Quem acreditaria? Quem não chamaria a rainha de invejosa, louca, cruel? E então veio o dia em que a cidade ficou estranhamente calma. Uma calma ruim. A feira estava silenciosa. As crianças brincavam sem barulho. Pessoas passavam por mendigos sem reagir. Um cachorro foi chutado e ninguém se incomodou. Como se todos estivessem anestesiados. A rainha voltou correndo para o castelo e foi direto ao espelho. O que você fez? Perguntou ela. O espelho respondeu como quem sorri por trás do vidro. Eu não fiz nada. Sua princesa está fazendo tudo. A rainha sentiu o sangue gelar. O espelho mostrou uma imagem no vidro. Branca de Neve caminhando na praça principal, sorrindo e tocando de leve na mão de cada pessoa. Um toque rápido, um sorriso perfeito. E, atrás de cada pessoa tocada, uma sombra fina se esticava, como um fio invisível ligado ao castelo. A rainha apertou os punhos. Você está prendendo a cidade, disse ela, com ódio verdadeiro. O espelho respondeu, eu apenas dei a ela o que ela precisava para ser amada. A rainha saiu da sala tremendo. Ela precisava agir. Mas agir contra a princesa era assinar a própria sentença. Foi então que ela se lembrou da floresta velha e dos 7 mineiros que viviam escondidos nas montanhas. O povo chamava eles de anões.
mas a rainha sabia que eram guardiões de coisas antigas, pessoas que conheciam feitiços antes dos feitiços virarem história. Na madrugada, disfarçada, a rainha foi até a cabana deles, levando apenas uma caixa e uma capa escura. Os 7 a receberam sem surpresa. A rainha do castelo, disse o mais velho, com voz baixa. Você veio tarde. A rainha abriu a caixa. Dentro havia uma maçã vermelha, aparentemente comum. Eles olharam e ficaram tensos. Essa não é uma maçã, disse outro. Isso é um contrafeitiço. A rainha assentiu. Eu preciso quebrar o encantamento dela, mas sem matar. Eu preciso que ela volte a sentir. De verdade. O mais velho respirou fundo. Branca de Neve não é só vítima, disse ele. Ela foi moldada. O espelho a alimenta com o amor do povo, e o amor do povo alimenta o espelho. É um círculo. A rainha fechou os olhos. Então eu tenho que quebrar o círculo. Como? Perguntou ela. O anão apontou para a maçã. Essa maçã não mata, ela interrompe. Ela derruba a máscara. Quem morde, dorme o suficiente para acordar sem o feitiço. Mas tem um risco. Quando ela acordar, ela vai lembrar de tudo que fez sem sentir. E isso pode destruir o coração dela. A rainha engoliu seco. Melhor um coração quebrado do que um reino inteiro sem vontade. Eles prepararam a maçã com símbolos antigos e palavras que pareciam vento. A rainha voltou ao castelo antes do amanhecer. No dia seguinte, Branca de Neve apareceu no salão, sorrindo para todos, como sempre. O povo, que tinha entrado no castelo pedindo para vê-la, aplaudiu como se fosse uma estrela. Guardas e servos pareciam hipnotizados. A rainha caminhou até o centro e levantou a mão. O salão ficou em silêncio. Minha princesa, disse a rainha, com voz calma. O reino anda estranho. As pessoas estão calmas demais. Você percebeu? Branca de Neve sorriu mais ainda. Eu só estou ajudando, majestade. Eu só quero que ninguém sofra. A rainha sentiu raiva e tristeza ao mesmo tempo. E se o sofrimento for necessário para a gente ser humano? Ela perguntou. Branca de Neve piscou, como se não entendesse a pergunta. Sofrimento é inútil, respondeu ela. Com amor, tudo se resolve. Com amor, todo mundo obedece. O salão murmurou: que linda, que sábia, que pura. A rainha quase gritou, mas não gritou. Ela abriu a caixa e mostrou a maçã. Branca de Neve olhou para ela como se fosse uma joia. Que gentil, disse a princesa. Um presente para mim? A rainha deu um passo à frente. É um presente para o reino. E colocou a maçã na mão de Branca de Neve. O espelho, lá longe, vibrou. A rainha sentiu no corpo, como se uma tempestade se formasse dentro do castelo. Branca de Neve levou a maçã até o rosto e cheirou. O sorriso dela vacilou por um segundo, quase imperceptível, como se algo dentro dela reconhecesse perigo. Mas o povo aplaudia, e o espelho queria o espetáculo. Branca de Neve mordeu. Foi uma mordida pequena, mas o efeito foi enorme. Os olhos da princesa se arregalaram, não de dor, de choque. Ela deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrada por uma lembrança. O sorriso dela caiu como máscara quebrando. E pela primeira vez, todos viram o que nunca tinham visto: Branca de Neve sem o brilho. Apenas uma garota. Ela tentou respirar, mas o ar parecia pesado. No salão, as pessoas começaram a se mexer, confusas. Alguns levaram a mão à cabeça, como quem acorda de um sonho longo. Outros sentiram raiva surgir do nada, uma raiva guardada. O feitiço estava quebrando. Branca de Neve cambaleou e caiu. O povo gritou. E aí a história perfeita começou a se formar na cabeça de todos. A rainha envenenou a princesa. Guardas correram. O caos começou. A rainha levantou as mãos. Não é veneno, gritou ela. É cura. Ninguém ouviu. Naquele momento, o espelho venceu, porque o espelho não precisa de verdade. Precisa de narrativa. A rainha foi presa no mesmo dia, colocada numa torre. Chamaram-na de bruxa. O povo chorou por Branca de Neve como se tivesse perdido uma santa. Mas o que ninguém viu foi o mais importante. Enquanto Branca de Neve dormia, os fios de sombra que ligavam o povo ao castelo se desfizeram. A cidade voltou a ter vontade própria. E isso foi assustador. Pessoas perceberam que tinham ignorado coisas horríveis. Perceberam que tinham sido gentis demais com o injusto, calmos demais diante do absurdo. E isso doeu. 2 dias depois, quando Branca de Neve acordou, ela não acordou sorrindo. Ela acordou com lágrimas.
Ela se sentou na cama, e, antes que alguém dissesse qualquer coisa, ela falou: "Eu lembro." Os servos se aproximaram, emocionados. "Você está bem, princesa?" perguntaram. Branca de Neve tremeu. "Eu lembro de tocar as pessoas e sentir nada. Eu lembro de sorrir enquanto alguém sofria e eu não liguei. Eu lembro de achar que estava fazendo o bem, mas eu só queria ser amada." Ela apertou o lençol com força. "Eu não fui luz. Eu fui anestesia." Ela levantou os olhos, desesperada. "Onde está a rainha?" Silêncio. Branca de Neve se levantou e saiu do quarto. Foi até o salão do espelho, como se soubesse que a resposta estava ali. A porta estava trancada. Mas, quando ela encostou, a porta abriu sozinha. O espelho estava esperando. "Olá, minha querida", disse o espelho. "Doce. Você acordou." Branca de Neve ficou parada. O sorriso não veio. "Você me usou", ela disse. O espelho riu. "Eu te dei amor. Você me deu controle", ela respondeu. O espelho mudou o tom, agora frio. "Você quer saber a verdade? Você sempre teve isso dentro de você. Eu só amplifiquei. Você era perfeita para mim." Branca de Neve sentiu a raiva crescer. Raiva real. A primeira raiva verdadeira da vida dela. E, junto da raiva, veio algo ainda mais estranho: vontade. Vontade própria. Ela percebeu que, durante anos, o espelho tinha sido o narrador da vida dela. E que a rainha tinha sido a única tentando cortar a voz dele. Branca de Neve saiu correndo, foi até a torre, arrebentou a porta com a ajuda dos guardas que agora estavam confusos, e encontrou a rainha sentada no chão, exausta, mas de cabeça erguida. A rainha não implorou. Branca de Neve se ajoelhou diante dela. "Você tentou me salvar", ela disse, com a voz quebrada. "E eu te destruí." A rainha respondeu com calma. "Eu sabia que você faria isso. O espelho precisava que você me odiasse." Branca de Neve respirou fundo. "Então vamos acabar com ele." No salão do espelho, o povo se reuniu. Agora, sem o feitiço, ninguém sabia direito o que sentir. Alguns queriam destruir. Outros queriam fingir que nada aconteceu. Outros choravam de vergonha. Branca de Neve ficou no centro. "Espelho", ela disse em voz alta, "você contou nossa história por tempo demais." O espelho respondeu: "Eu sou a história que vocês gostam. Uma princesa pura, uma rainha má, um final simples." Branca de Neve levantou a maçã. "Agora sou um resto seco." "Sim", respondeu ela. "Simples demais para ser verdade." A rainha entregou ao povo um objeto que os anões tinham dado. Um pano escuro, costurado com símbolos antigos. "Isso não quebra o espelho", disse a rainha, "mas impede que ele seja visto. E sem olhos, ele não narra." Branca de Neve cobriu o espelho. No instante em que o pano tocou o vidro, um grito ecoou pelo castelo. Um grito que parecia muitas vozes ao mesmo tempo, tentando manter o controle. O castelo tremeu, mas a princesa não recuou. Ela segurou firme, olhando para o pano como se encarasse o próprio passado. O grito diminuiu, e virou sussurro, e virou silêncio. O reino não virou perfeito depois disso. As pessoas voltaram a discutir, voltaram a sentir raiva, voltaram a chorar, voltaram a errar, mas também voltaram a escolher. E Branca de Neve, que antes era amada por ser um símbolo, passou a ser respeitada por ser humana. Ela passou a pedir desculpas, passou a ouvir, passou a aprender. E a rainha, que antes era odiada por ser rígida, passou a ser enxergada pelo que sempre foi, alguém que teve coragem de ser a vilã na história errada, para salvar o reino na história real. E, no castelo, o espelho permaneceu coberto, guardado, esquecido, porque algumas coisas não precisam ser destruídas. Só precisam parar de ser ouvidas. Fim.